Glória ao nome do Senhor Salvador. Ele nos salvou, nos libertou das trevas e nos colocou aqui para estarmos nos fartando da sua mesa, a mesa do Senhor. Que mesa nós poderíamos estar melhor do que esta? Participando ali do seu banquete que Ele prepara para os seus filhos a cada dia. E a cada dia devemos desfrutar disso, amados, desta presença do Senhor, desta fartura de alegria, alegria que vem do céu, pois no mundo só há opressão, desespero, aquela opressão para fazer tudo que o mundo quer, tudo que o mundo empurra. E os patrões são oprimidos, oprimem os empregados, e fica aquela sucessão, né? A injustiça começa lá em cima, e aí vai descendo, e todo mundo vai ficando ali oprimido para cumprir uma meta que muitas vezes nos perguntamos, né? Essa meta aí, por que esta meta? Por que esta opressão? Quem está inspirando esses homens que estão aí? Mas na presença do Senhor nós podemos descansar. Está escrito que a Torá do Senhor é perfeita e refrigera a alma, que é o que o mundo precisa, ter a alma refrigerada. A alma tem estado aí cada vez mais aflita e no pecado não há solução. No pecado a pessoa vai ficando cada vez mais num estado ruim. Por mais dinheiro que tenha, está no pecado, seu estado vai de mal a pior. Não nos vemos nos iludir com a aparência deste mundo. Está no pecado, não reconhece o Senhor Yeshua como o Senhor da sua vida, não recebe a sua palavra, a sua lei, está numa situação de miséria. Foi isso que o Senhor falou até para aquele mensageiro, né? Citado hoje pela manhã. Que mesmo ele achando que estava tudo bem, rico, sou, de nada tenho falta, está tudo ótimo, faço o que quero, vou para onde quero. Mas quando você vê a sentença que sai da boca do Senhor, olha, você não sabe, olha aí o problema da ignorância, né? Você não sabe que você é um miserável, um cego, um pobre, um nu. E aí, realmente nós precisamos ir ao Senhor todos os dias, né? Nos colocarmos diante dele, para estarmos ali desfrutando de tudo isso que os servos do Senhor desfrutaram. Enquanto para muitos viver ali uma vida de oração é um fanatismo religioso, não é isso que o mundo fala? Mas por que orar tanto? Por que estudar tanto a palavra? Só quer saber de Bíblia? Só quer saber de oração? Olha, eu faço isso para que nada deste mundo venha afetar a minha alma, afetar o meu ser. Porque eu sei que eu servindo ao Senhor, fazendo aquilo que lhe agrada, as bênçãos dele me alcançarão. Eu vou ser um bendito na terra, não vou ser um maldito. Bênção e maldição é somente uma questão de escolha. Não é questão de pobreza, riqueza, de intelectualismo, nada disso. Escolha. Quero eu ser bendito, eu preciso recorrer à palavra e ver o que o texto diz para que eu me torne bendito. E aí eu vou viver tranquilo. Não, mas são tantas coisas que o mundo tenta empurrar para mim, irmão. A Escritura, como ela é lâmpada, ela é luz, ela vai me dar, então, o discernimento para que eu saiba rejeitar o que eu preciso rejeitar. Eu não posso aceitar tudo que me oferece. Não posso aceitar todos os convites. Às vezes é um cavalo de Troia. Às vezes é uma armadilha, é uma cilada. Então, eu preciso estar meditando na palavra, pois a palavra vai me dar entendimento. E aí, se eu me amo, quero manter a minha felicidade, eu vou ter cuidado com aquilo que todos os dias vem para nós, né? Todos os dias vem informação, vem palavras. Cabe a mim guardar esta palavra. Meus queridos, e eu tenho aqui uma meditação, amados, para esta noite, cujo tema é Ó quanto amo a tua Torá. Ó quanto amo a tua Torá. E estava a pensar nisso, foi uma meditação que me veio numa segunda à noite, segundo dia à noite, antes da oração da manhã, do terceiro dia, já há umas 2 semanas, quando eu estava ali meditando. E você vê como o mundo trabalha, porque tem certas situações que só você se posicionando
colocando a sua posição, você já atrai o ódio, né? Você já atrai ali aquela ira, aquela fúria, porque você se posicionou por algo que é justo, por algo que é verdadeiro. Isso foi em todo o tempo. Vou eu me posicionar, as pessoas vão tomar conhecimento da minha posição, já vai haver ali uma divisão. O que é bom. Nós não queremos ficar enganados com aqueles que não querem a verdade, são da injustiça. Nós queremos que todos sejam salvos, lutamos. Às vezes a pessoa nem sabe o quanto nós estamos orando por ela, jejuando. Mas o espírito que atua nela é um espírito que vai gerar nela um ódio pelos filhos de Elohim. Eu tenho que ser consciente, porque a nossa luta não é contra a pessoa, e sim contra o espírito que atua nela. Então, nós estamos ali orando, mas você cumprindo o mandamento do Senhor até de pregar a palavra, nós já vamos encontrar resistência e oposição. Mas foi isso que o Senhor nos mandou fazer, e nós estamos aqui para agradá-lo, para servi-lo. Porque senão, como diz lá o autor de Romanos, como crerão se não houver quem? Quem pregue. O Senhor me mandou, ide por todo mundo e pregai o anúncio. Bom, essa palavra está no meu coração, eu vou pregar. Consciente das consequências, de como deve ser feito, sempre na direção do Espírito. Mas é o que eu vou fazer. Não, mas não pode mais pregar. Agora está proibido de pregar. Bom, e aí pode acontecer conosco o que aconteceu ali com os irmãos em Jerusalém, né? Nós já falamos para que vocês não falem neste nome. Vocês não entenderam? E agora tem ali um conflito. Keifá disse, olha, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então o filho de Elohim ele se prepara para esses embates. E uma coisa que chama a atenção, eu estava ali trazendo para os irmãos, né? Fico pensando até hoje, bom, tomara que tenham pessoas que tenham esta visão também, mas eu ainda não conheço. E isso o pastor Mário já fala pelo menos, somente aqui há 35 anos, né? Quando os crentes abrem a boca para falar contra a Torá do Senhor. E o tema é, quanto amo a tua Torá, você está indo contra um sistema que prega contra. Quem já tentou conversar sobre os mandamentos com as pessoas, já sabe ali. Uma vez eu tentei falar, isso já tem um tempo, para uma pessoa evangélica, e eu comecei até por Yohanan 14, 21, né? Que é a prova do nosso amor pelo Senhor. Bom, um texto de grande importância, né? E eu não consegui passar daquele texto. Não, Marcelo, nós não podemos ser legalistas. Aí começam a taxar os rótulos, né? Satã inspira essas pessoas para colocar os rótulos para que a pessoa fique intimidada. Óbvio, nós não vamos insistir com quem não quer. Sacode o pó dos pés e vai para aquele que quer ouvir. Mas aí eu trouxe alguns textos para os irmãos, porque a ideia é ajudar. Nós precisamos ajudar, precisamos falar. É uma coisa que requer tempo. Para a pessoa ali, você precisa sentar, não vai ser uma coisa de 2 minutos, 3 minutos. Mas tendo ali os textos, e conforme vai tendo a conversa, né, o Senhor vai nos guiando, vai nos dirigindo, nós podemos ajudar as vidas. E o Senhor abrir as portas, Ele tem interesse nisso, em que as portas para a sua pregação estejam abertas. Então, eu vou ler aqui, os irmãos não precisam abrir, porque nesse primeiro momento, eu vou falar aqui alguns versículos, e aí depois eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, né? Terrelá 1:2 diz assim, antes tem o seu prazer na Torá de Arrová, e sussurra a sua Torá dia e noite. 19:7 diz assim, a Torá de Arrová é perfeita e refrigera a alma. O testemunho de Arrová é fiel e dá sabedoria aos simples. 19:8 os preceitos de Arrová são retos e alegram o coração. O mandamento de Arrová é puro e alumia os olhos. O 48 deleito-me em fazer a tua vontade, ó Elohim meu. Sim, a tua Torá está dentro do meu coração. 119, versículo 18. Agora todos esses aqui são do capítulo 119. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Dá-me entendimento, é o versículo 34. E guardarei a tua Torá e observá-la-ei de todo o meu coração. Versículo 72. Melhora para mim a Torá da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Versículo 97. Quanto amo a tua Torá,
todo dia é ela minha meditação. Versículo 127, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. E o último aqui é o 165, versículo, né? Muita paz tem os que amam a tua Torá, e para eles não há tropeço. Então aí vem a pergunta, né? Esses textos aqui estão em vigor? Bom, tem uma pessoa que está aqui se deleitando, né? Você vê a forma dele se expressar, a forma dele falar, mais de uma pessoa. Você fala, oh, quanto amo, você vê aquela delícia daquele momento em que ele está ali se deleitando na Torá do Senhor, na sua lei. Oh, quanto amo, muitos ali desfrutaram de ouro, de prata, e ele fala, oh, mais do que o ouro refinado. E você vê aquele homem, você fica olhando para aquele homem ali, muitos poderiam olhar para ele e tá maluco, né? Fanático. Mas olha o que esses homens estavam desfrutando. Isso aqui está em vigor? Pois é. Mas observe que, enquanto existe um grupo que ele agride as palavras do Senhor Yeshua, agride os escritos do Shilhim, porque não reconhece o Senhor Yeshua como o Mashiach enviado pelo Pai, para a gente só serve o Tanar, né? Torá, Neviim, Ketuvim. Ah, foi o Senhor Yeshua, foi Yeshua que falou? Não. Rejeitam, agridem e não serve esses escritos para eles. Por outro lado, existe o grupo que rejeita e agride o Tanar. A minha doutrina é neotestamentária. Só que está no chamado para eles, né? Novo Testamento. E rejeita tudo que está ali na Torá, que é a base de tudo, e nós sabemos bem disso. Como esses dois grupos vivem? Ou mais, né? Todos aqueles que aderem a esse tipo de pensamento. Mas para os filhos de Elohim, nascidos do alto, ele recebe toda a instrução. Eu amo a tua Torá, eu amo todos os textos sagrados que tu preservaste para mim. Posso meditar de Bereshit a Risaion e me deliciar da palavra do Senhor. Para nós não há problema, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Bendito seja o nome do Senhor. E estamos ali nos deliciando. E nós sabemos que ali complementa, é necessária aquela orientação às palavras do Senhor. Os que rejeitam o chamado Novo Testamento deveriam atentar para o que saiu da boca do Senhor. Bom, olha, você crê no Senhor? Eu também creio. Vamos abrir aqui o texto. Aí muitas vezes a pessoa não está nem acostumada a meditar, né? Já tem aquela inquietação de abrir o texto, porque acostumou-se tanto com show, com os eventos, né? Com os congressos, com aquela gritaria, com pregações do norte-americano, pregações da Europa. E para parar ali já é difícil, mas se você conseguir, né? Ora, jejua antes. E tenta ali, vamos abrir, vamos ver o que saiu da boca do Senhor. Se você crê no Senhor, eu também creio, não tem como nós termos divergência, e se essa divergência surgir, vamos à palavra e ao Espírito Santo para que ele nos esclareça, mas nós não podemos permanecer com essa divergência, se nós cremos no Senhor. Olha aqui o que saiu da boca do Senhor. E aí você vai ver que praticamente todos os livros, né, eu estava falando aqui para os irmãos, na oração, vão tratar disso. Ou alguns livros de forma mais aprofundada e outros de forma mais sucinta, mas todos eles tratam disso, de forma direta ou indireta. Então nós precisamos ir ali para o que está escrito, observar e tirar as lições para nós. Até porque nós estamos construindo, nós estamos numa construção. O nosso ser, nós estamos construindo um ser, uma alma para a nossa eternidade. Que tipo de ser nós vamos construir para esta eternidade? Tenho eu cuidado com a minha alma, com o meu ser? Bom, posso eu rejeitar as palavras do Senhor? Deixar de lado o que está escrito? Que tipo de construção estou fazendo? E o Senhor deixou claro, bom, se eu ouvir a sua palavra e guardá-la, a edificação é como uma casa edificada sobre a rocha. E o Senhor, ele é verdadeiro. Se eu der ouvidos ao que ele disse, é como uma casa sobre a rocha. Mas Satã está furioso. Os reis estão furiosos, estão perseguindo, estão matando, estão jogando as feras, estão queimando vivo os filhos de Elohim. Ele está ali
servindo ao Senhor, ele é consciente de ser o que acarreta em ele ser filho de Elohim. Ele sabe em que mundo que ele vive e ele sabe o que o Senhor disse: odiados de todos sereis por causa do meu nome. Então ele vai se preparar. Ele vai se preparar para isso. Ele vai ser uma pessoa livre. Ele, bebendo desta fonte do Senhor, ele vai se libertar desses conceitos do mundo. Ah, porque me rejeitou, não me chamou para isso. O filho de Elohim não tem esses problemas no seu interior. Ele é liberto, ele tem a pena da pessoa. E ele vai procurar ajudar, ainda que ela lhe faça mal. Como ajudar? Porque eu sei que o Senhor também morreu para salvar esta vida. Agora, como ajudar? Bom, fez o mal a mim, mas quem de fato sofreu o mal? Quem está fazendo mal a si quando uma pessoa me faz mal? Ela me odeia. Mas, tantas vezes já foi falado aqui, aquele que está carregando ódio contra nós, ou quem é odiado? Bom, se nós somos odiados, nós oramos. E se o Senhor nos der a oportunidade de mostrarmos o que nós podemos fazer pela pessoa, nós vamos fazer. Mas e eles que carregam o ódio dentro de si? Quantos elementos ruins estão dentro da pessoa a ponto de tirar o sono? Não deixar nem a pessoa descansar, não tem descanso, é ali atormentado. Juntando com os espíritos imundos, é uma vida ruim. Uma vida que a pessoa precisa realmente sair disso. Mas antes de ir, não vai dar para a gente falar tudo, né, hoje. Gostaria de entrar em alguns textos aqui, mas ficará para uma outra oportunidade. Queria ir no início e ver o esforço que o Senhor fez para trazer os mandamentos para o seu povo, né? Então vamos começar aqui com Bereshit, capítulo 26, quando ele fala para Avraham, ou seja, já existia mandamento, já existia leis antes de Moshe, porque eles batem na Torá de Moshe, né? Ora, desde ali o jardim, o Senhor deu mandamento para Adão. Caim sabia o que estava fazendo muito bem. Será que Caim sabia quando ele apresentou a sua oferta, que não era para apresentar aquela oferta, quando a Escritura fala que o Senhor não atentou para Caim e nem para a sua oferta, mas para Hevel ele atentou, tanto para a pessoa quanto para a oferta da pessoa. Será que Caim sabia? Ah, não, mas ele era tempo das cavernas, né? Pois é, o que está escrito lá é que Caim era do maligno e matou o seu irmão. Já tinha lei, ele sabia, era um homicida. Então ele já estava ali transgredindo as leis que ele conhecia, e o Senhor deu a punição devida para ele. Ele sabia muito bem, e já Hevel está lá no rol dos heróis da Emuná, está lá no primeiro da lista, lá de Ivrim, capítulo 11, porque agiu conforme os mandamentos. Então, isso é importante ver que já existiam os mandamentos do Senhor antes de Moshe. E aqui é um texto que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Aqui, Bereshit 26, no versículo 3, diz assim: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Avraham, teu pai. O versículo 4, irmãos. E aí o versículo 5, né, você vai ver aí: porquanto Avraham obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas torás. Avraham já lhe conhecia, os mandamentos, já estava agindo em conformidade, e aí você vai ver, pelo fato de estar guardando, falam muito de Avraham, mas você veja que a coisa é tão perversa para desviar o foco, que focam na fazenda de Avraham, né? O foco olha, Avraham, ele recebeu a revelação de que 2 cidades seriam destruídas. Foi chamado de meu amigo pelo Senhor. Estava disposto a sacrificar o seu filho. Levou até ali o último segundo, crendo que o Senhor poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos, mostrando a emuná dele. Creu Avraham e isso lhe foi imputado como justiça. E veja que o que o Senhor está dizendo: vou continuar, vou multiplicar a tua semente, vou te abençoar. Porquanto, qual o motivo? Avraham obedeceu a minha voz, guardou os meus
mandamentos, os meus preceitos, estatutos e as minhas torais. Quando ele pôde interceder, porque o Senhor ouviu a intercessão de Abraão pelo justo Lot. O Senhor se lembrou da intercessão de Abraão, porque era um homem fiel à sua palavra. Era um homem fiel aos seus mandamentos. E ele clamou. Você veja que, apesar da grande fazenda, de tudo, o principal cuidado de Abraão era do relacionamento dele com o Senhor. Então, um texto que é importante para nós ajudarmos as pessoas. Olha aí, veja que os mandamentos vêm antes de Moshe. Depois ele vai fazer vai compilar, ele vai reunir todas aquelas leis, a gente vai chegar lá. Indo aqui para um outro texto, Shemot, capítulo 15, versículo 26, que é outro texto que nós podemos ajudar as pessoas, ainda mais porque a terra está aí cheia de enfermidades, cheia de pragas, e o Senhor vai deixar uma palavra importante para aqueles que querem crer no Senhor. Shemot 15, 26 diz, e disse, se ouvires atento a voz de Jeová, teu Elohim, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre Mitzraim, porque eu sou Jeová, que te sara. Então veja, o que estava acontecendo em Mitzraim, nós sabemos bem, até mesmo ali dos egípcios que temiam a palavra, alguns já estavam percebendo, poxa, Moshe saiu da presença de Faraó, não vai vir coisa boa. Se tomaram conhecimento e agiram conforme essa palavra, eles também se beneficiaram, pouparam ali as suas casas. Mas aqueles que não deram crédito, veio a destruição. E o Senhor estava dizendo para o seu povo, se vocês fizerem o que é reto, o Senhor bem sabia ali o estado daquele povo que passou todo aquele tempo em Mitzraim, o que estava no coração deles, eles precisavam ser trabalhados. Veja que o Senhor vai trabalhar neste povo, o Senhor vai tentar tirar as impurezas, tentar tirar as idolatrias, as inclinações. Lá no pé do Monte Sinai, Aarão utiliza uma expressão, tu sabes que este povo é inclinado para o mal, e o Senhor sabe, mas o Senhor vai trabalhar, porque a obra é dele, ele quer que algo seja executado. Ele tem um plano, ele tem um projeto que será executado, ele vai dar oportunidade a esse povo de cooperar com ele. Então ele vai trabalhar, ele está dizendo, olha, vocês viram, mas vocês não precisam se preocupar. Nenhuma dessas enfermidades eu vou colocar sobre vocês. Eu sou Jeová, que te sara. Que beleza, né? Está sob os cuidados do Senhor. De andar tranquilo. Bom, estou no deserto, mas eu vi o que o Senhor fez lá em Mitzraim. Eu não posso ser indiferente ao que o Senhor fez. Eu vi o seu poder. E agora ele está dizendo aqui que ele me sara. Se eu ficar enfermo, ele me sara. E que não vai colocar nenhuma das enfermidades. Como é que eu vou viver? Eu vou viver tranquilo. Terrilá 91, eu vou deixar também esse texto para os irmãos. Ele fala aqui no versículo 9, porque tu, ó Jeová, és o meu abrigo. O Altíssimo é o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus mensageiros dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então o filho de Elohim, ele aplica esta palavra. As pragas vêm para o mundo, vêm para a terra. E varíola, e peste, e não sei o quê. Mas nenhuma praga chegará à tua tenda. Eu creio. Se eu fizer aquilo que é reto aos olhos do Senhor, ouvir a voz, vou estar ali atento. E se alguma coisa acontecer, eu posso ir aos pés do Senhor, eu posso ir falar com Ele. E como Ele disse, eu sou Jeová que te sara, porque você fez do Altíssimo a tua habitação. Não é para qualquer um. Esta palavra não é para qualquer pessoa. E veja também lá em Jacov, os irmãos podem anotar, capítulo 5, versículos 14 e 16, se tiver alguém entre vós enfermo, chamar os anciãos que vão orar impondo as mãos, o óleo, e a oração da emuná, ou seja, ele crer na palavra, ele crer que o Senhor cura. A oração da emuná curará o doente, e o Senhor o levantará. Veja que não está escrito que a oração com emuná poderá curar. Não diz que o Senhor poderá levantar.
Ele diz, a oração demonar curará o doente. E o Senhor levantará. Se houverem cometido pecados, vai haver a confissão. E veja que está tudo interligado, os pecados com os mandamentos do Senhor. É o que ele está falando lá. Andou, fez o que é reto, confessou, eu sou Jeová que te sara. O Senhor te levantará. Aí você pergunta para aquele que não está no tempo da lei, eu falei, qual é a diferença? O Senhor está aqui trazendo uma orientação de chamar os zaquenins. Na época não tinha os sacerdotes que olhavam ali, tinham que saber a questão da praga de lepra, tinha lá a Torá para a praga de lepra, a Torá dos sacerdotes, a Torá dos sacrifícios, eles tinham que saber. E agora você vai se chamar, vamos orar ungindo com óleo, vamos agir conforme a palavra. E o Senhor o levantará. Aí você vai dizer para ele, olha, você veja aqui, o Senhor está falando, tem alguma coisa diferente aqui? Mostrar para as pessoas, né? Ainda mais quando se trata de enfermidade, que esse é o maior pavor do mundo, né? Bom, se eu estou enfermo, eu posso morrer. A pessoa morre de medo de morrer. É igual quando se submete a certas questões, né? Não, se eu perder meu trabalho, eu não vou ter dinheiro para comer. Se eu não tiver dinheiro para comer, o que vai acontecer comigo? Aí a pessoa se submete por falta de confiança no Senhor. E nós vamos ver aqui que ele dá os mandamentos exatamente para que o homem possa sempre viver tranquilo, para o seu bem. O justo não tem problema com os mandamentos do Senhor. Veja que isso é uma inspiração maligna, que vai trazer muitos prejuízos para as pessoas que absorverem essa palavra, de rejeitarem os mandamentos e as leis do Senhor. Como é que essa pessoa vai viver? Se o mandamento faz a pessoa forte, olha, vocês guardem esses mandamentos para que sejais fortes. Pessoa sem mandamento vai viver como? Para o seu bem. Se a pessoa rejeita os mandamentos, vai viver como? Vai viver mal. A lei não foi feita, a lei é boa, diz lá Shaul a Timóteo. A lei é boa, o justo não tem... Veja as expressões dos salmistas. Quem tem medo da lei é o transgressor, é o iníquo. Esse vai ter medo da lei. Então você já sabe, quando a pessoa bate firme ali, ou a pessoa está reproduzindo automaticamente, mas nem por isso vai deixar de se prejudicar, se eu não tenho culpado por inocente, e os outros perversos que, tirando as leis, eles estabelecem as leis deles. Não, Marcelo, deixa de ser legalista, não estamos mais no tempo da lei. Eu falei, olha, então você não pode exigir, não falei isso, né? Hoje eu poderia falar. Então você não pode exigir que seus filhos sejam obedientes a você. Não tem lei? Como você vai cobrar a obediência do seu filho? Toda empresa que se preze tem as suas normas, seus regulamentos. O outro que chegou, sou salvo pela graça e acabou. Bom, o que significa isso? É o que Shaul fala a Tito, eles não entendem nem o que com tanta confiança eles afirmam. Não entendem o que dizem, nem o que tanta confiança afirmam. Você é salvo pela graça? Claro, eu não tinha condições de realizar esta obra. Não tinha condições de me achegar ao Senhor com minha própria justiça, meu próprio mérito, minha capacidade. Não podia, a redenção da alma do homem é caríssima. Só o Senhor pôde, só Ele foi achado digno de realizar esta obra de redenção da humanidade, derramar o seu sangue para me purificar. Foi Ele que fez isso. Bom, um bom patrão tem ali uma empresa maravilhosa e ele resolve ali, no seu ato de amor, olha, estou abrindo aqui as portas da minha empresa para quem quiser trabalhar. Então, você está sabendo que ele está sendo ali benevolente para com você. Agora, no momento que você entrar naquela empresa, você não vai se sujeitar às normas daquele patrão? Sim ou não? Sim. Se você não... Eu vou entrar aqui agora e agora... Patrão, sou salvo pela graça. Agora aqui que eu entrei, patrão, ninguém me tira. Dia seguinte ele nem aparece mais, já mandou a carta. Vou chamar ele para uma reunião lá para o quarto, para a sala de despedida. Você perdeu a oportunidade que me foi dada. O Senhor fez algo maravilhoso que nós não poderíamos fazer. Nossa justiça é como trapo de imundícia. Se eu fosse depender da minha justiça, realmente eu não poderia ser salvo. Mas agora salvo, eu vou viver como um preguiçoso? Não tenho nada para fazer, só aguardar andar em ruas de ouro? A inspiração maligna produz isso nas pessoas. As pessoas se contentam aí uma vez por semana no salão. No máximo,
vão ali fazer alguma coisa, dar um testemunho, ler um texto, tira o versículo, dá a conotação dele e vão vivendo até. Mas não sabem nada de aliança, de normas, de mandamentos. Então nós estamos vendo aqui todo o esforço do Senhor para onde o Senhor está levando este povo. Aonde o Senhor quer levar este povo e o que o Senhor quer fazer através dele. Veja que, novamente, quando... Aqui os irmãos não precisam abrir, porque nós já vamos para o outro texto, mas Shemot 18, versículo 17 até o versículo 20, é quando Itrô, né, o sogro de Moshe, vê que ele está ali de manhã até o entardecer julgando as causas, e ele está ali, bom, o sogro chega para ele, você vai desfalecer. Né? Procura homens capazes que aborreçam lá a mentira, amem a verdade, e deleguem, e só as causas graves sejam trazidas a você. Aí ele vai dizendo, chamou 18, 20, e declara-lhes os estatutos e as torais, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Ou seja, aqui ainda não estávamos lá no Monte Sinai. E mais uma vez, o que Moshe vai passar para esses homens? Estarão julgando os estatutos e as torais. Então as pessoas estão vendo, bom, realmente já tinha ali mandamentos. Então várias passagens, nós estamos tentando resumir. Se você conseguir já passar esses, né? Já chegar para a pessoa e ajudá-la, você já está no lucro, porque eu só consegui falar um. Agora chegamos quando o Senhor vai fazer aliança com o povo. Shemot 19, versículo 3, começa assim: E subiu Moshe a Elohim, e Jeová o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos Mitzraim, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se verdadeiramente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então você vê o versículo 5. Se verdadeiramente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro, né? A minha propriedade, minha possessão dentre todos os povos. O Senhor está selecionando uma nação para ser dele. E é uma bênção para a nação de Israel. Essa aliança com o Senhor, uma bênção para esta nação. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação sagrada. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí ele vai expor as palavras que Jeová lhe tinha ordenado. No versículo 8, capítulo 19 ainda. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: Tudo o que Jeová tem falado, nós faremos. E trouxe Moshe a Jeová as palavras do povo. Ou seja, uma aliança, ambas as partes estão falando. E o povo está concordando. Isso aqui é importante. O povo diz: tudo que Jeová tem falado, faremos. Ou seja, a pessoa precisa ser consciente de quando ela está entrando em aliança com o Senhor. Quero eu uma aliança com o Senhor? O Senhor não é qualquer pessoa. Infelizmente, baixaram o nível do Senhor nesses lugares aí fora. E está aí uma coisa vergonhosa, onde o nome do Senhor não é reverenciado, o nome do Senhor não é respeitado. Então o povo está respondendo, se o povo estava consciente ou não, mas ele é responsável pelas palavras que saem da boca. Então houve uma aliança, e trouxe Moshe a Jeová, e veja bem aí, como isso é importante. Moshe ouviu, Moshe vai levar a Jeová. E trouxe Moshe a Jeová as palavras do povo. Então, versículo 9, e disse Jeová a Moshe: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moshe tinha anunciado as palavras do seu povo a Jeová. Você vê que ele repete. Disse também Jeová a Moshe: Vai ao povo e consagra-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia Jeová descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de chofar muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no acampamento. E Moshe levou o povo fora do acampamento ao encontro de Elohim, e puseram-se ao pé do monte. Ou seja, o líder
a preocupação é esta, de levar o povo ao encontro de Elohim. Mas hoje, os líderes querem agradar ao povo, fazer o povo, aquilo que lhe agrada ao povo, para que não percam as pessoas. Ficam preocupados. E aí o tapinho nas costas, é isso, aquilo, outro. E isso não é trabalho de um líder que está servindo ao Senhor. A preocupação dele é que o povo chegue no nível que o Senhor quer que chegue. E quando você vê todo esse trabalho, todas essas exigências, que a gente está fazendo questão de ir aqui para ver como é que eram os detalhes desta aliança, o trabalho do Senhor, tudo que foi feito, como ele tirou com mão forte, para depois tudo se perder? Nada disso serve mais. Foi isso que saiu da boca do Senhor? E continuando aqui, versículo 18. E todo o monte Sinai fumegava, porque Jeová descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido do chofar ia crescendo em grande maneira. Moisés falava, e Elohim lhe respondia em voz alta. E descendo Jeová sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou Jeová Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse Jeová a Moisés, desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver Jeová, a fim de muitos deles não perecerem. E agora entramos no 20, no capítulo 20, versículo 1. Então falou Elohim todas estas palavras, dizendo, e aí entra naquelas 10 palavras, né? Como nós já sabemos, não são apenas 10 mandamentos, pois cada mandamento aqui tem várias ordens diretas da parte do Pai. Ele vai dizer, então falou Elohim todas estas palavras, dizendo, eu sou Jeová teu Elohim, que te tirei da terra de Mitzrayim, da casa dos escravos. E aí ele vai dar ali os mandamentos para o povo que nós conhecemos. E aí vamos dar um salto aqui para o 24, versículo... Desculpa, ainda no 20, no versículo 18, diz assim, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido do chofar, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Elohim conosco, para que não morramos. Aqui já são diversas lições, né? Mas, como nós temos ainda bastante textos, veja que o povo até pediu para que o Elohim não falasse com ele. E aí você veja, bom, tem aquele que chega para você e diz que o Senhor falou com ele todo dia. E o perigo disso para a vida da pessoa. O povo já estava ali vendo que a situação, entrar em aliança com o Senhor, não é uma brincadeira. Não é pegar uma carteirinha de plástico. Ora, Moisés, não está dando. Fale o Senhor com você e você seja o nosso mediador. Não está dando. O ser humano tem uma estrutura. E mesmo o Senhor botando todas aquelas regras, estabelecendo os limites, tendo todo cuidado para que o povo suportasse. Mas olha a situação. E aí quando você vai falar para esses que o Senhor fala todo dia com ele, dos mandamentos, nós não estamos no tempo da lei. Você precisa abrir o texto, olha, aquele que diz que conhece Elohim e não guarda os mandamentos é mentiroso. Nesse momento você está unido a Satã. Se é uma alma, a gente vai ali, né? Uma vida. Se é um líder religioso, tem que aumentar a temperatura. Ó, você está sendo um mentiroso. Sabe quem é o pai da mentira? Quando não se toma cuidado com essas normas do Senhor, ali Shaul fala aos coríntios, né? Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Que desprezaram. Ah, tudo bem, é uma brincadeira, deixa para depois. E não, o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um tempo, Ele está executando. Eu tenho que estar neste nível que o Senhor deseja para que eu possa ser achado cooperador dEle, pois não é fácil. O caminho é estreito, a porta é apertada, Senhor, mas eu quero. Me ajuda. E eu quero poder ouvir a Tua voz. E nós temos um mediador hoje, né? Graças ao Senhor. O Senhor Yeshua é o mediador entre Elohim e os homens. Fale conosco, tu e não Elohim, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais, que Elohim veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Bom, eles viram o que ocorreu em Mitzrayim e agora eles estão tendo outra experiência formidável no Monte Sinai, onde o Senhor está falando com eles em voz alta, eles estão ouvindo, pedem para que Moisés seja o mediador, para que não ouçam mais o Senhor. E Moisés agora, o Senhor está provando, o temor dele precisa estar em vocês.
para que vocês não pequem, porque se vocês pecarem, vocês vão morrer. Então, não temais. É uma palavra dada por Moshe. E agora, você veja que eles vão aqui no 21, e o povo estava em pé, de longe. Moshe, porém, se chegou à escuridade onde Elohim estava. Então disse Jeová a Moshe: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendo visto que eu falei convosco desde os céus. E vamos dar um salto aqui para o 24, versículo 1, quando diz assim: depois disse a Moshe: sobe a Jeová, tu e Aharon, Nadav, Avihu, e 70 dos anciãos de Israel, inclinai-vos de longe. E só Moshe se chegará a Jeová, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moshe e contando o povo todas as palavras de Jeová e todos os estatutos, então o povo respondeu uma voz e disseram: todas as palavras que Jeová tem falado nós faremos. Veja aí novamente. E Moshe escreveu todas as palavras de Israel. E Moshe escreveu todas as palavras de Jeová. E levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que Jeová tem falado faremos e o quê? E obedeceremos. Novamente, tudo que Jeová tem falado faremos e obedeceremos. 24:7, né? Então tomou Moshe aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que Jeová tem feito convosco sobre todas estas palavras. E aí a gente dá um salto no 24:12. Então disse Jeová a Moshe: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a Torá e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E aí vai subir Moshe com Yehoshua, seu servidor, e vamos dar só mais um salto, 24:16, e habitava a glória de Jeová sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou Jeová Moshe do meio da nuvem. E o aspecto da glória de Jeová era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moshe entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. E Moshe esteve no monte 40 dias e 40 noites. E por fim aqui, dessa parte, Shemot 31:18, diz assim: e deu, nós estamos no 24, vamos para o 31:18. E deu a Moshe, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Elohim. Então houve ali aquele momento de aliança com o povo. Todo esse texto ele é importante. Se a pessoa puder parar ali, meditar, refletir, olha, houve esta aliança. O Senhor deu ali os mandamentos dele. Moshe registrou, escreveu. Você está vendo em algum momento da Escritura que o Senhor está anulando tudo isso? Existe algum momento que fala que o Senhor está anulando todos esses mandamentos dados por ele? Pelo contrário, nós vamos ver aqui, no que der para ver hoje ainda, que ele vai sempre reforçando a guarda dos mandamentos e estabelece até meios para que o povo não venha se esquecer desses mandamentos, porque o Senhor sabe da memória do homem, o Senhor sabe das atividades do homem, do seu trabalho. Ele mesmo falou: 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas ele vai estabelecer meios para que os homens não se esqueçam, porque ele quer abençoar. Guarda para que o Senhor te abençoe, para que vocês não sejam arrastados para se inclinar a outros deuses. Não pensem que isso é só para fulano, se curvou diante do ídolo. Se não guardar os mandamentos, qualquer um poderá ser arrastado e se inclinar a outros deuses, e aí a ira do Senhor se acenderá sobre o céu e vai vir sobre a pessoa. Então veja, a gente vê todo esse trabalho do Senhor magnífico, né? Como aqui, Bamidbar, ou Números. Vamos ler esse texto, capítulo 15, que ele diz assim no versículo 37, e falou Jeová a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos de Jeová e os façais. E não andeis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais vos prostituís, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e consagrados sejais a vosso Elohim. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais,
e consagrados sejais a vosso Elohim. É o versículo 40. Então o Senhor está dando um meio, que eram as franjas, e eu até me recordei daquela época que nós estávamos ali meditando esse texto, lembra? E voltei a tentar memorizar novamente. Né? Quero me guardar, quero estar lendo no caminho, sentado em casa, quero estar com a mente nos mandamentos. Então o Senhor está estabelecendo algo aqui magnífico para o povo. Veja que o próprio Senhor providencia, né? Para que o povo não esqueça. O Senhor ajudando o povo. Olha, vocês querem um conselho? Coloquem franjas. Aqui, na verdade, ele está dando ordem, né? O Senhor sempre dá ordem, né? Mas uma ordem que vem para o bem do povo. Vocês precisam estar com os mandamentos, precisam guardar, memorizar. Não pode se esquecer. Pode se esquecer do mandamento. Veja que quando a gente está ali tão envolvido numa tarefa, um trabalho, alguma coisa, você veja que às vezes, não, agora é hora do devocional. Quando você vai para a palavra, você vê como é que é diferente, né? Você vai para a palavra e fala, olha, aí você já começa ali, como diz a Escritura, não pode ser diferente, começa ali a refrigerar a sua alma. Ah, Senhor, que bom. Preciso investir mais tempo nisso. Preciso estar mais aí aos teus pés, me desembaraçar. Se eu tiver que entrar madrugada, se os criminosos entram madrugada para projetar o mal, eu também quero entrar madrugada para me fortalecer em ti e fazer o bem. Fazer aquilo que tu queres que seja feito. Temos que... É esforço. Aqui o Senhor está ajudando os filhos de Israel a se esforçarem para guardar e lembrar. Não andem pelo coração. Não andem pelos olhos. Andem pelo mandamento. Não anda pelo sentimento. Anda pelo mandamento. Pega o mandamento. Porto seguro. Estava na dúvida? Vai para o mandamento. Fica com o mandamento. Fica com o texto sagrado. Bom, se eu ainda não tenho aqui a visão dessa decisão, por enquanto eu estou aqui com o mandamento. O mandamento diz assim, vou levar o Senhor, vou colocá-lo diante dele, mas não quero pecar, porque se eu pecar vai me trazer prejuízo, me reerguer, me purificar. Né? Porque o Senhor não pode ser tratado de qualquer maneira, existe o tempo de purificação. Então melhor não pecar, filhinhos, não pequeis. E aí, veja que essas palavras... O Senhor está se esforçando. Devarim, capítulo 4. O que o Senhor fala sobre a sua Torá? Alguém pode acrescentar alguma coisa? Alguém pode diminuir alguma coisa? Né? Devarim 4, versículo 2 diz assim, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Jeová, vosso Elohim, que eu vos mando. E o que os homens fizeram? Né? Não foram só palavras, acrescentaram outros textos, mudaram os tempos, mudaram as leis, mudaram os livros. E o Senhor manda não fazer isso. E veja que isso aí também está lá, em Risaion. Quem acrescentar qualquer palavra, não um texto, não um livro, não. Qualquer palavra, o Senhor vai acrescentar as pragas. E aí não tem quem guarde. Pode ter os melhores profissionais da saúde. O governador fechou aquele hospital para você, você vai ser atendido VIP. O governador fechou o melhor hospital para você, mas você acrescentou a palavra do Senhor, o Senhor acrescentou a praga, não tem hospital que vai dar jeito para você. Então veja, o Senhor não está dizendo, olha, a partir de agora acabou, não está mais em vigor, não acrescente, não diminui. O Senhor vai confirmar isso lá em Risaion. Mesmo capítulo 4, versículo 6 diz, guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, só este grande povo é nação sábia e inteligente. Veja que interessante, né? O povo vai olhar, os de fora, poxa, esse povo é sábio e inteligente. Isso não quer dizer que eles vão fazer guerra contra você. Eles estão vendo realmente, às vezes até desejo, poxa, eu queria estar como fulano, queria estar como ciclano, e esse ciclano está disposto a ajudar, para que a pessoa venha para onde ele está também. Mas ele faz guerra por causa do espírito que está atuando. Enquanto ele não tomar a decisão, ele se quebrantar, ele se humilhar diante do Senhor, ele vai viver nesta miséria. Em que ele já está percebendo. Bom, realmente o pecado ele é uma desgraça, é uma lástima, ele está percebendo. Mas precisa se humilhar diante do Senhor, pois não haverá outra solução, a não ser ele se voltar para a palavra do Senhor.
Começa a voltar ali para a palavra, ele começa o trabalho de purificação na alma dele, começa a dar os passos. E o Senhor, vendo o esforço, o Senhor é o primeiro a ajudar esta vida, esta alma, a endireitar as suas veredas, a endireitar os seus caminhos. Porque o Senhor não pode operar se a pessoa não está no caminho direito, no caminho reto. O Senhor fica impedido de operar. A pessoa precisa tomar a posição em conformidade com os mandamentos e ela vai ver o Senhor já operando, quebrando com os grilhões, quebrando com as cadeias e libertando a pessoa. Então veja que só o fato de você estar guardando os mandamentos, você já está dando um testemunho extraordinário. Porque o mandamento é uma lâmpada. Se você bota os mandamentos para dentro, a sua luz vai estar brilhando. Eles estão vendo. Até sem pregar. Já é um grande testemunho, ainda mais no mundo que nós vivemos. Guardar os mandamentos hoje, a gente não pensa, é porque graças ao Senhor nós estamos aqui, num ambiente em que a lei do Senhor é respeitada, a lei do Senhor é reverenciada, e nós estamos aqui há anos. Mas a situação é gravíssima lá fora. Muitos até não têm condições de estar ali. O pecado vai definhando. A lei do Senhor é a mesma. Mas é um material que vai se prejudicando, vai se sujando. Mas se a pessoa se humilhar, o Senhor tira. Nós vemos na palavra do Senhor que o Senhor tira lá do charco de lodo, levanta a pessoa e bota ele no reino. Mas a pessoa precisa se humilhar, se quebrantar diante do Senhor. Fora isso, tudo será paliativo. O versículo 7 diz: porque que grande nação há que tem Elohim chegados a si, como é Jeová nosso Elohim, todas as vezes que o chamamos. E o 8: e que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta Torá, que hoje dou perante vós. Né? Olha só a expressão: que nação há tão grande, que tem estatutos e juízos tão justos. Observe, amados, anota em Matitiarro capítulo 5, eu não me lembro agora de cabeça o versículo, mas os irmãos vão achar. Quando o Senhor fala: se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, se a nossa justiça não exceder a todas as constituições do mundo, nós não entraremos no reino dos céus. E o que vai dar condições do homem entrar no reino, né? A ser justo, é exatamente esses estatutos aqui. Para cumprir Matitiarro 5, a pessoa precisa estar aqui atentando para esses estatutos. Que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos? Porque quem pratica os mandamentos, ele está se colocando acima de qualquer código e constituição humana, de qualquer país da terra. Porque quem fez essas leis? Foi o justo Elohim. Foi o Elohim poderoso. Foi ele o legislador. Não teve aqui mão humana. Moshe foi o mediador para entregar a Constituição ao povo. Mas essa legislação vem do justo juiz. Vem de Elohim. Então, essas leis manifestam o seu caráter. Como o homem não quer imitar o Senhor, não quer servir ao Senhor, ele agride a Torá do Senhor. Porque ele não quer mudar de vida. Então, ele agride. Então vai ficar com a constituição dos homens. Que se alguém te matar, não vai acontecer nada com o homicida. Vai ficar 1 ano na cadeia e depois é solto. Se alguém te estuprar, não estamos no tempo da lei, então fala isso para o homicida que está do seu lado. Fala isso para o estuprador que está do seu lado, que você não está no tempo da lei. Né? Ele vai gostar. Porque a lei é feita para eles, mas se você está dizendo que a lei não está mais em vigor. Então veja, meus queridos, Devarim 4:40, Devarim 4, 39 e 40, também queria ler aqui com os irmãos, não vai dar para ler todos hoje, a gente deixa essa meditação para outra oportunidade, mas ele diz: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só Jeová é Elohim, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que Jeová teu Elohim te dá para todo sempre. Então, para que vá bem para você, para a sua descendência, seus dias sejam prolongados na terra, é necessário guardar esses mandamentos. E eu vou deixar aqui os outros textos para outra oportunidade. Nós vamos estudando com calma, porque a ideia é ajudar realmente as almas, né?
Em Matitiarro 5, eu estou aqui com... para eu passar aquele versículo que eu li, que eu citei para os irmãos, é 5:20, né? Vamos só para não deixar aqui... E o que o Senhor Yeshua fala sobre a Torá, né? É o primeiro texto que eu vou citar dos escritos do Shelirim. São vários, que eu vou trazer em outras oportunidades. Mas o primeiro, já logo no primeiro livro, Matitiarro 5:17, ele diz: não cuideis que vim destruir a Torá ou os Neviim. Nós ainda tínhamos textos aqui para ler dos Neviim, e fica para uma outra ocasião. Mas não cuideis que vim destruir, não vim revogar, não vim anular, não vim destruir com a lei. Então quem fala ao contrário do Senhor não está servindo ao Senhor. Está com a Bíblia na mão, frequenta salão, canta, atrai multidão, louvorzão, gospel, mas não está servindo ao Senhor. Está falando contra o Senhor, não tem unidade conosco. Nós queremos que a pessoa tenha, por isso estamos meditando sobre isso. Para dar os textos, as ferramentas, para que a gente possa ajudar. Porque isso aqui é um assunto fundamental. Para que a pessoa possa andar com o Senhor. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Bom, tudo bem. Aí ele poderia até, o Senhor não veio destruir, não veio anular, não veio revogar. Já seria suficiente. Eu vim cumprir. Bom, então, você não veio anular, então está valendo. Já seria... Não, mas aí ele disse que veio cumprir, mas e depois? Aí ele vai dizer, no versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, o céu e a terra já passaram, não passará um iud da Torá. Acho que aqui todos sabem que é um iud, não sabe? Se não souber, depois a gente ajuda. Vai ter sempre alguém, pelo menos um de cada banco aí que vai saber. Aí procura, o que é um iud? Mostra, faz um desenhozinho ali para a pessoa. Ou melhor, faz diferente. Escreve todo o alfabeto hebraico, você vai ter condições, e mostra ali o que é o iud, que ela vai fazer uma comparação. Até que o céu e a terra passem, não passará um iud da Torá, nem mesmo uma coisa mínima, até que tudo seja cumprido. O Senhor deixou dúvida? Deixou? Versículo 19 e o versículo 20. Né? O 19, qualquer pois que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado desprezível no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Se você está cumprindo e você está ensinando o seu próximo, ensinando ao seu irmão, ensinando a uma vida, os mandamentos, você está aí no reino dos céus, usufruindo. Mas o que violar um dos pequenos mandamentos, aí ele bota até um dos menores, e ensinar, que é exatamente o que esses homens estão fazendo. Violam, agridem a Torá, mas ensinam. E ensinam o quê? Porque vos digo, se a vossa justiça não superar em muito a dos escribas e perushim, não entrareis no reino dos céus. Se eu quero entrar, eu preciso dos mandamentos do Senhor. Não, mas eu não sou... ninguém é salvo pelas obras da lei. Mas ninguém está dizendo isto. O Senhor fez. Aí nós vamos entrar aqui em alguns textos, porque esses textos que são mais utilizados, né, para tentar justificar, nós vamos trazer depois também e mostrar o que está dizendo. Não, realmente, não é eu me circuncidando que eu vou ser salvo. Não é eu não fazendo nada no Shabá. Como a gente estava lá em Israel, o camarada desesperado pedindo para a gente desligar o ar-condicionado dele, porque não podia desligar o ar-condicionado no sábado. Você ficou olhando assim, né? Realmente. O outro não podia apertar o botão do elevador. É isso que vai me fazer estar salvo? Né? E aí o Senhor vai ensinar. E veja, o meu Deus é o Deus de amor, como eles falam. E o Senhor vai trazer certas coisas que você vai ver. Um rigor maior. Olha como o Senhor, ele é... O Senhor vai dizer que se eu odiar o meu irmão, eu sou um homicida. Ele está sendo mais rigoroso? Está. Mas veja que ele não quer que a pessoa peque. Então ele vai dar ensinamentos para que a pessoa não transgrida, porque ele quer abençoar. E por isso que ele fala assim. É muito mais rigoroso. E a pessoa sente o impacto disso. Poxa, se eu odiar meu irmão, eu sou um homicida. A pessoa sente o impacto porque ela sabe das consequências da Torá para um homicida. Mas veja que isso é amor do Senhor para que a pessoa não peque. E ao contrário, quando os fariseus, os líderes religiosos, estavam oprimindo o povo, não deixando o povo nem ser curado no dia de Shabá, o Senhor está esclarecendo que ele está tirando a opressão em cima do povo. Os mandamentos do Senhor não oprimem ninguém.
não oprimem o justo. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Então nós podemos dizer, se o Senhor Yeshua disse que ele está em vigor, nós podemos dizer, quanto amo a tua Torá. Eu amo a tua Torá. Deixa. Nós vamos falar da Torá do Senhor. As almas que conviverem conosco saberão que a Torá está em vigor. E que nós que guardamos a Torá, nós podemos orar ao Senhor. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é abominável. Mas a oração dos retos lhe traz contentamento. Vamos então encerrar e agradecer ao Senhor, para que Ele continue a nos iluminar. Isso aqui tudo para que nós possamos ajudar as vidas que querem ser ajudadas. Se o Senhor ainda não voltou, é porque ainda existem almas para serem acrescentadas ao seu corpo. E nós vamos continuar orando por essas vidas.